misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não magnificará o teu nome? Porque tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto, olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecentes, e cingidos com cinto de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Vai percebendo que todas as vezes que há uma ação, uma decisão da parte de Deus, quem executa essas ações? Os anjos. Não existe mágica. Todo o reino de Deus, ele é operacional. Toda vez que você faz uma oração, para Deus responder sua oração, o anjo precisa trazer a resposta, ele precisa operar para que Deus, para te entregar aquilo que você veio pedir da parte de Deus. Então, a mudança climática, a mudança no dia a dia, tudo é movido através de anjos. Proteção, né? A gente pede proteção para Deus, aí você é protegido. Essa proteção são anjos que te acompanham, são anjos que te guardam. É o Espírito Santo que ele vai te guiando para você tomar decisões certas. E a maldição também. O que é a maldição? É a ação de espíritos, né? Espíritos que vêm para te perseguir. Para Deus não tem esse negócio de anjo e demônio, não, é só para nós. Deus tem filhos, essa é a realidade. Todos são filhos. Eu falei isso com um cara no salão, o cara quase me bateu. Eu falei que o diabo é filho de Deus. Você está maluco? É repreendido. É filho de Deus, a Bíblia fala que ele é filho de Deus. Filho rebelde, filho excluído, filho que foi deserdado, mas é filho. Todos os espíritos foram gerados por Deus, foram criados por Deus, são filhos de Deus. E é a gente que olha para o diabo e vê ele como a visão de Deus para o diabo é totalmente diferente. Parece que o diabo está numa posição, ele é o Deus do mal e o nosso Deus é o Deus do bem. Não tem isso não. O diabo ele é uma criatura. Entra na presença de Deus, Deus pergunta para ele: você estava onde? Estava andando aí, assim na terra, caçando o que fazer. Deus conversa. É a gente que tem essa coisa com o diabo, entendeu? Você vê que quando o diabo foi tentar Jesus, o que ele fez? Pegou Jesus e levou para a igreja. Olha o que a Bíblia diz: e sendo tentado pelo diabo no deserto, ele conduziu Jesus até o pináculo do templo. Levou ele para onde? Para a igreja. Falou: senta aí, vou pregar agora. Quem pregou? O diabo. Abriu a Bíblia e começou a pregar. A desvantagem do diabo é que Jesus conhecia a palavra mais que ele.
E ele não conseguiu torcer a palavra para Jesus. Então, é muito importante que você entenda que o mundo espiritual, ele não é místico, como muitos acham, né? Os seres espirituais estão tem limites para eles, mas eles estão aí. Na aula passada a gente trouxemos um texto onde você vê que o diabo ele se oferece para fazer o que? Um engano a um crente, porque o crente estava fora da direção. Tem um texto também no Antigo Testamento que a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus saiu de Saul, um espírito, um demônio, vindo da parte de Deus, o atormentava. Então é a gente que acha que existe essa dualidade, céu e inferno, bem ou mal, diabo ou capeta. Não tem isso não. Existem territórios, existem reinos, né? Existe o reino das trevas? Existe. Existe o império das trevas? Existe. E é a permissão de Deus para que aconteça. Versículo 7. Um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo se encheu com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Versículo 16, capítulo 16. Eu vi, vindo do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chama má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. São pragas. Esses anjos vão trazer pragas, doenças. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue, contaminando a água, né? E eu vi o anjo das águas, e ouvi o anjo das águas. Está vendo? Tem um anjo que ele domina sobre as águas. Aqui no Brasil chama-se Iemanjá. No final do ano as pessoas se vestem branco, vão lá para a praia para oferecer um barquinho para esse anjo. Dá 3 pulinhos na onda e faz um pedido. Tem anjo da água, tem anjo do fogo, tem anjo da terra, anjo da floresta, né? Tem anjo da encruzilhada. O que tem pessoa que tem feiticeiro que vai fazer uma macumba, ele faz na mata? De vez em quando a gente vai batizar o pessoal, que a gente desce lá para batizar, tem uma oferta lá no cantinho da mata lá. Por que tem que ser lá? Porque aquele espírito trabalha na mata. O feiticeiro fez um pedido para aquela entidade, e aquela entidade, ele quer a oferta dele, vem buscar a oferta onde? Na mata. Tem anjo do fogo, tem espírito que ele opera por meio do fogo. Moloque era uma entidade que Israel muitas vezes se prostituiu a Moloque, oferecendo seus filhos a Moloque, jogando essas crianças onde? Dentro do fogo.
Isso existe até hoje, tá? Hã? Então o pessoal que vai pular quadrilha aí fica pulando fogueira. De vez em quando cai lá dentro, oferta para a entidade. Outro dia na internet ali eu vi uma mulher defendendo que a oferta de gente viva, de seres humanos, tem que ser feita para as entidades para que exista um equilíbrio cósmico. Eu tenho que ser algo. Tinha que pegar o filho dela, a família dela, para oferecer. E ela falou, tem que pegar os jovens e oferecer essas entidades para que o equilíbrio cósmico, a terra se mantenha tranquila. Em pleno século XXI, a mulher falou um negócio desse na internet, no Instagram. Eles estão por fora, irmão. Tem muita gente, muita criança que desaparece aí, oferta. Vai virar oferta. Vai ser sacrificado. Oferta de ser humano. Então, existe o anjo da água, existe o anjo do fogo, existe o anjo da terra. Lá na África, tem um culto lá. Eles colocam lá um boneco de palha. E aí eles começam a bater o tambor lá. Aí o espírito incorpora naquele boneco de palha. Ele levanta e começa a caminhar e dançar. No meio tem tipo um cabo de vassoura, né, que fica na ponta assim. Ele bota o cabo de vassoura e sai rodando, né? Como é que é? Zambedeiro, né? Isso aí. E eles invocam. E ele fica onde? Na terra. A pessoa abre a roda, começa a bater tambor e chama, invoca o espírito. Não tem nada no boneco de palha, não tem um ser humano, não tem nada, é só uma palha. E aí o espírito entra e toma forma, sai andando, você vê andando no espaço. E eles acreditam que eles são espíritos protetores. Protege o lugar. Da mesma forma que tem anjo da água, tem espírito que opera. Quando eu vou falar do espírito, eu estou falando do espírito do mal, né? Que opera por meio da água, da terra, do fogo. São os 4 elementos esses 4 elementos são os elementos do mundo físico: fogo, água, ar e terra. Do que o homem é feito? Fogo, água, ar e terra. O nosso corpo, ele queima, tem fogo dentro do corpo. Você come alguma coisa, o seu corpo, ele metaboliza, e se metabolizar, ele faz o que? Ele esquenta. É por isso que o seu corpo tem uma temperatura. Nosso corpo tem ouro, tem prata, tem zinco, tem todos os minerais que existem na terra, nosso corpo tem. Entendeu? Tem água, 70% do nosso corpo é água, é feito da terra, é comprovado que a gente veio da terra. Por que você gosta das coisas da terra? Por que você gosta de tudo que da terra é? Porque nós somos feitos da terra. E a maior luta do ser humano, do crente, é o que? Desapegar da terra. Que para nós é lutar contra a natureza. Entende? Então a gente gosta muito da terra, que faz parte da nossa natureza. Dentro de nós tem ar? Tem. Fôlego de vida, o sopro é ar. Sem oxigênio a gente não sobrevive. Então tem anjos que operam por meio do vento, anjos que controlam o vento. Tsunami, irmão, não pensa você que tsunami é a natureza, não. É um anjo. Terremoto, maremoto, furacão, tudo é ação de anjo. Essas catástrofes que existem aí, tudo é anjo. Eles que controlam o clima. Eles estão
rodando a Terra, todo o planeta Terra, e eles estão controlando o clima mundial. Então, quem foi que abriu o mar Vermelho? O anjo chamado anjo oriental, vento oriental. Pode ler lá na Bíblia, que a Bíblia diz que quando Moisés tocou na água, um vento soprou a noite toda, e esse vento fez o quê? Abriu o mar. Quando o faraó teve um sonho da vaca magra, das espigas, quem foi que secou as espigas no pé, representando a fome? Um anjo oriental. Um vento oriental soprou e queimou as espigas. Vê lá. Então tem também o anjo do bem da água. Você vai lá em Lucas, né? No João. E vai dizer assim, e havia em Israel um tanque em Betesda, aonde se juntava várias pessoas enfermas, coxos, aleijados, de várias enfermidades. E eles esperavam o movimento das águas, porque eles criam que a certo tempo o anjo descia e ele movimentava as águas. E qualquer pessoa que ele curasse, o primeiro que curasse era curado de qualquer enfermidade. O anjo da cura, que movia as águas. Esses seres espirituais, eles são seres que operam na terra, eles têm uma natureza ligada à terra, eles não podem desapegar da sua natureza, entendeu? Por isso, anjo da água, anjo do fogo, e eles, a Bíblia diz assim que nós vamos julgar os anjos. Aí você tinha que perguntar, mas julgar o quê? Essas ações, porque para cada coisa que Deus criou, Deus estabeleceu uma lei. E esses anjos são responsáveis para cumprir essa lei. Então, quando há um tsunami maligno, o anjo deixou de fazer a parte dele. Ele vai ter que responder por isso. Lá no Rio Grande do Sul, aquela catástrofe que teve lá, aquilo ali é ação maligna, irmão. Aquilo foi oferecido almas. Aquilo foi uma oferta maligna, oferta de sangue, de almas. Muitas pessoas morreram ali. Aquilo foi oferecido ao diabo. Rio Grande do Sul é um terreiro de feitiçaria. Tem vários templos de Satanás naquele lugar. E as pessoas que são responsáveis pelas comportas, eles sabiam que aquilo ali poderia acontecer e não fez nada. Ele foi programado para acontecer aquilo. Versículo 5. E viu o anjo das águas, que dizia: justo és tu, ó Senhor, que era e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue de beber, porque disso são merecedores. Todas as pessoas que machucaram, maltrataram os santos, os profetas, os enviados da parte de Deus, derramaram sangue, tem muita gente que foram mortos por causa do Evangelho. As pessoas vão pagar por esses crimes. E é isso que é justiça, quando Deus faz com que essas pessoas colham o que plantaram. Agora está tendo aí na internet aí, várias vezes aí a cena do ministro Barroso chorando, porque não pode colocar o pé mais nos Estados Unidos, os filhos não podem. Toda vez que eu vejo, eu boto lá: justiça de Deus, está plantando o que colheu. O que ele fez, muita gente chorar, agora tem que chorar também. Ele fez várias mães chorarem, várias famílias chorarem, agora os filhos dele estão chorando. O cara que tinha uma carreira brilhante, os filhos tinham proteção,
né, podiam morar nos Estados Unidos, trabalhar nos Estados Unidos, teve que vir de lá deportado. Por causa da ação do pai, por causa de uma perseguição sem explicação nenhuma. O cara acabou com a carreira dele, à toa, por causa do ódio no coração. Vai pagar. E não chegou ainda que tem que chegar, vai chegar mais, calma. É só o começo. Vai derramar muito sangue ainda. Um apartamento de 22 bilhões de dólares que ele comprou lá, à vista, não pode entrar nele, tá? Foi tomado pelos Estados Unidos, não vai poder botar a mão. Por causa do ódio, perseguição, injustiça. Né? E é o primeiro, vai ter mais aí. Aí os anjos estão falando que Deus é justo. Visto como derramaram o sangue dos santos, dos profetas, também eles deixam beber sangue. Irmão, o temor de Deus, ele tem que estar nisso aqui, ó. A gente que é cristão tem que entender isso como temor. Não faça injustiça com ninguém, porque você tem um Deus que é juiz, ele vai julgar. Demora. Muitas vezes demora, e a gente chora por causa disso, porque a gente queria que visse amanhã, demora. Mas quando Deus traz a justiça, a pessoa colhe, não tem jeito. E é nisso que o cristão tem que se basear. Eu não vou fazer injustiça porque eu sei que tem um Deus em cima que está anotando tudo. Deus. Tem muita gente que está vivendo a desgraça hoje e ele não consegue entender que lá atrás ele plantou a miséria. É que demora, sabe? O cara faz uma besteira hoje, daqui 6 meses ele começa a colher. E ele não consegue ligar, a mente dele não liga, que aquilo que ele está vivendo hoje é o que ele plantou lá atrás. Tem vários casos da Bíblia de semeadura. A lei da semeadura, ela é real. Não precisa nem crer que é lei. Plantou, colhe. Fez com alguém, vai receber na mesma proporção. Então por que a gente tem que ser justo? Não é porque a pessoa merece, é porque você é servo de Deus e você sabe que você está debaixo de um Deus justo. E para nós a colheita vem mais rápido. Pastor, por quê? Porque Deus quer te julgar agora, porque Ele não pode te julgar no dia do juízo. Nós não podemos passar no julgamento. A Bíblia diz que contra o justo não há mais condenação. Nós somos salvos, então Deus trata conosco agora. É por isso que você faz agora, você colhe logo. A disciplina vem logo na vida do crente. Todo mundo está fazendo errado. Você fez agora, vem logo. Todo mundo entrou no Telex Suite. O colega meu entrou, ganhou 60 mil reais. Ele me chamou para entrar. Eu falei, vou nessa. Coloquei 2 mil dólares, irmão. 60 dias depois parou. Aí eu falei para Deus assim, não devia ter esperado eu ganhar o dinheiro primeiro. Eu acho que só parou por causa de mim. Foi só entrar, parou. E aí, pastor, perdeu o dinheiro? Perdi, irmão. Crente não pode mexer com nada que é ilícito. Mexeu, dá errado. Para você vai dar errado. Nossa, bem. Caramba. É? Não mexe com isso não, irmão. 100 pessoas faz. Deus vai passar vergonha. Todo mundo vai no Paraguai e volta com as mãos. Se você for lá, vai parar. O seu carro vai parar na hora. Não pode. Por quê? Porque nós já fomos julgados. Nós não vamos passar por esse tipo de julgamento de condenação. O julgamento do crente vai ser o julgamento das obras. Deus vai tratar conosco o propósito de vida que Ele te chamou. Todos nós temos um propósito. Existe um livro, tem vários livros do céu, e existe o livro do propósito de vida. Eu vou falar. É que você não lembra. Todos nós estávamos em Deus. Todos nós, na eternidade, antes de encarnar nesse corpo, você estava dentro de Deus. Você se relacionava com Deus. E lá você combinou com Deus que na terra você ia fazer a obra dele.
Deus te chamou, vocês combinaram, certo? E aí o que aconteceu? Aí Deus falou assim: você vai descer agora no corpo, e lá eu estou contando com você. Pastor, por que eu não lembro disso? Porque Deus fez você esquecer. E como é que você faz para lembrar? Quando você vai orar. Bota a mão aqui, ó. Bota a mão aqui. Isso aqui foi quando você foi descer, onde tocou em você para você esquecer. Aí você esqueceu. Pastor, como é que eu faço para lembrar? Quando você começa a orar. Nas orações, Deus vai revelando o seu propósito de vida. E você vai fazer o quê? Você vai entendendo para que você veio para a terra. Aí por que tem pessoa que está se lascando? Porque Deus chamou para ser pastor e quer ser advogado. Deus chamou ele para ser empresário, ele está mexendo com outra coisa, ele está sendo pastor. Todos nós combinamos com Deus. Então tem lá o livro do propósito de vida, o livro das obras. E elas serão comparadas com a sua obra na terra. Ó, está aqui. Pastor, o senhor está inventando isso? Não, está na Bíblia, irmão. Abre lá Jeremias que você vai ver. Jeremias foi querer ser sacerdote. Nasceu na casa sacerdote, queria ser sacerdote porque o pai era sacerdote. O senhor falou assim: ô Jeremias, que negócio é esse que você está querendo ser sacerdote? Eu não te chamei para você ser profeta? Profeta. Antes que tu nasceste, antes que você fosse tomado do ventre de sua mãe, eu te chamei para ser profeta. Que negócio é esse que você está querendo ser profeta, ser sacerdote agora? O que foi Jeremias? Ser profeta. E aí ele sai, ele ia ser sacerdote. O Senhor falou com ele: para que negócio é esse? Nós não combinamos? Antes que você fosse formado no ventre, antes que os ossos do seu corpo fossem formados no ventre de sua mãe, eu já tinha te chamado para ser profeta. Então, por que tem vida que está dando errado? Por que tem crente que não prospera? Porque ele está vivendo fora do propósito de Deus. Deus quer que ele faça uma coisa e está fazendo outra. Eu vou falar, vou até ficar de pé. Sabe por que tem vida de crente que está toda derrotada? Porque Deus mandou ele ficar num lugar e ele está indo para outro lugar. É que nem Jonas. Vai para mim pregar. Ele está entrando dentro do navio, indo para Portugal, indo para os Estados Unidos. Mano, você tem que perguntar para Deus: para onde que eu vou? Porque existe iniquidade. Eu já falei isso aqui, vou lembrar vocês. O crente, ele muitas vezes ele pratica a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é tudo aquilo que eu faço que Deus não está comigo. Existe o pecado. O pecado é a transgressão da lei. Eu posso me prostituir, ter relação sexual com outra mulher que não seja o cônjuge. Se eu tiver relação sexual com outra mulher, eu estou me prostituindo, eu estou adulterando. Isso é pecado. Mas eu posso estar pregando, e isso é iniquidade. Por quê? Porque se Deus não me chamou para pregar, eu estou em pecado, em iniquidade. Eu posso abrir uma igreja e pastorear uma igreja, e eu posso estar em iniquidade, porque pode ser que Deus me chamou para ser um empresário. Um dia eu vi uma pregação de um empresário que ele queria ser pastor. E aí ele brigou muito tempo com Deus porque ele queria ser pastor. E o Senhor falou: eu te chamei você para ser um grande empresário. E através de você, você vai prover a minha obra. E aí depois de ter lutado muito com Deus, ele foi fazer a vontade de Deus. Então ele foi fazer o quê? Ele foi empreender. E nessa de empreender, ele é milionário. E aí ele sempre faz o quê? Oferta. Na obra que Deus manda. Vai em tal lugar, ele vai em tal lugar, vai dar um testemunho. Ele vai lá pregar nesse lugar. Lá Deus manda assim: dá uma oferta aqui. E as ofertas dele são ofertas milionárias, que salvam aquela obra. Então qual é o propósito de vida dele? Ser empresário, ganhar muito dinheiro para sustentar a obra de Deus. O que ele queria ser? Pastor. Deus nos chamou para ser pastor. Então cada um de nós temos em nós um propósito de vida. Esse propósito de vida é você estar em obediência com Deus. O
O meu chamado é para ensino. Eu prego por necessidade. O dia que tiver pregador aqui, eu não prego mais. Mas eu fui chamado para ensinar a palavra de Deus. Engraçado, se eu pudesse escolher o meu dom, eu queria ser profeta. Eu queria revelar o CPF, fio de cabelo, o culto escondido, porque eu queria curar as pessoas, porque enche a igreja, irmão. Onde tem cura, onde tem manifestação de sinal, enche, a igreja é lotada. E ensino da palavra, ninguém quer ouvir a palavra de Deus. É poucos que vêm ouvir a palavra de Deus. Não é só aqui, em qualquer lugar onde tem ensino, é pouco. Então, a gente tem que entender isso. A nossa vida, nós temos uma obra para ser feita. Jesus, ele fala dessa obra. Ele fala, eu preciso fazer a obra de Deus. Eu preciso fazer a obra que foi me coberta. E ele sabia que a obra dele era só o ministério de Jesus, era de 3 anos e meio. Chamaram Jesus para fazer o quê? Para dividir, julgar entre o patrimônio lá de família. Mestre, é que meu irmão dividiu meu patrimônio, uma herança. Disse você, não foi chamado para ser juiz. Procura o juiz da terra. Qual era a obra dele? A obra de Jesus era fazer o que ele fez: ensinar acerca do reino e morrer na cruz para salvar a humanidade. Levantou 12 homens, deu a eles incumbência e partiu. Você vê, Jesus, ele não foi chamado para ser pastor de multidão. Ele só é o quê? Pastor de 12. Olha a igreja de Jesus. Pregava para uma multidão de 20 mil. A multidão que vinha ouvindo. Mas quantos discípulos ele tinha? 70. Quantos discípulos? Todo mundo. Quantos discípulos? 70. Dos 70 ele tirou 12. E esses 12 ele chamou de apóstolos. E ele vai dizer para Deus, ó, Pai, os que o Senhor me entregou, só um se perdeu, o filho Judas. Nem Jesus foi chamado para a multidão. Agora, tem pastor de multidão? Tem. Tem pastor que foi chamado para ser pastor de 50, de 100, de 10 mil, de 5 mil. E tem pastor que foi chamado para meia dúzia. E isso não está errado. Não está errado. Por quê? Porque eu vou prestar conta das almas que Deus me deu. Das que Deus não me deu, eu vou prestar conta. Aí se eu faço uma obra humana, contrato gente para vir pregar, faço um evento humano e encho a igreja humanamente, essas pessoas que vieram aqui, elas precisam ser alimentadas. Deus fala assim, agora te vira você. Eu não te mandei você fazer isso. Então, a obra de Deus, eu tenho que fazer com Deus. Por essa obra, Deus vai fazer o que? Ele vai me retribuir, Ele vai me recompensar. E é essa obra que eu vou prestar conta. Deus fala assim, a obra que eu te dei, você executou ela? O tribunal de Cristo, ele não vai ser para julgar pecado. Esquece isso. Não vai não, pastor? Não vai. É para tratar de obra. Já te perguntar, a obra que eu te dei, você executou? O que vai ter de gente dando desculpa, e isso não vai ser considerado. Ele quer saber o quê? Da obra. Pastor, eu posso fazer a obra em pecado? Então vou fazer, irmão, não tem jeito. É claro que no caminho Deus vai limpando, Deus vai tratando, Deus vai tirando. Tem obras que tem pecados que demoram mais, tem pecados que saem mais rápido. E eu posso te falar uma coisa? Sim ou não? Tem pecado que nem vai sair. Diga por quê, pastor? Para você não se submeter. É um espinho na carne na sua vida, para você sempre lembrar da sua fraqueza e não achar que você é melhor que os outros. Irmão, esquece esse negócio de achar que tem gente que está no nível, que não está pecando. Todos nós temos um pecado, e tem pecado que ele não sai. Você vai chorar, você vai clamar, você vai jejuar, você vai enrolar, você vai se sangrar, não vai sair.
Deus fala assim: vou deixar esses aí, tá? Que para você vai ser o pior. Que Paulo vai dizer assim: eu orei 3 vezes para um espinho na carne. Paulo tinha um espinho na carne. Olha o que a Bíblia diz: e era um emissário de Satanás que vinha me esbofetear, jogava na cara dele: você também é sujo, você também é errado. Poxa, Paulo era fariseu, homem acostumado a dominar o corpo, disciplinar o corpo. O que Paulo está reclamando? De quê? Olha o Paulo dizendo: a obra que eu quero fazer eu não faço, a que eu não quero estou sempre fazendo. A gente não sabe qual era o pecado, mas tinha um pecado, tinha. Aí Paulo falou assim: e esse espinho na carne foi me dado pela excelência da revelação que eu vi, porque eu fui até o terceiro céu e vi coisas que ao homem não é lícito dizer, eu não posso contar. E por essas revelações me foi me dado um espinho na carne, para que eu não me soberbecesse. Está vendo aí? Então, não fica se apegando a pecado, não. A erro, a transgressão. Irmão, faz a obra. Pega firme no arado. Toca o terrão do inferno. Seja útil na obra de Deus. Alguns vão sair mesmo, não tem jeito não. Devagarinho Deus vai te limpando, vai tratando com você. E você vai se limpando, vai fazendo a obra. Alguns pecados não lhe permitem estar no local de ensino, de influência. Quem está no pecado do escândalo sexual não pode estar na frente de obra, não pode estar, tem que estar onde? Tem que estar nos bastidores, tem que estar limpando o banheiro, tem que estar evangelizando aqui nos cantos, não pode estar na frente, porque você vai influenciar. Aqui tem que estar quem não está nesse ambiente, né? Se a pessoa tem fraqueza sexual, está no pecado de escândalo, ele não tem que deixar de fazer, tem que fazer a obra. Qual obra? A obra dos bastidores, é ajudando ali na limpeza, na estrutura, na organização, contribuindo com a oferta, com o dízimo, evangelizando, não na frente. Que não, porque aqui você influencia. Porque quem está no banco está esperando o quê? Que nós sejamos o modelo. Se eu for o modelo errado, você vai falar assim: vamos embora daquela igreja de pastor lá, está todo errado. Quem está na frente tem que ser o modelo. Mas não quer dizer que quem está lá no banco tem que deixar de fazer a obra. Todos têm que fazer a obra. Nós temos que ser úteis para Deus. Pastor, como é que eu descubro meu dom? Fazendo a obra. Você sabe como é que eu descobri meu dom? Fazendo a obra. Foi limpando a banca, foi limpando o banheiro, foi pintando a igreja, foi consertando a porta, foi fazendo a obra, me envolvendo. E eu fui descobrindo que eu amava o ensino. Desde pequeno, na igreja batista, ele era Jesus. Então, quando você vai fazendo a obra, Deus vai te revelando o seu propósito. Você vai chegar ao ponto que você vai entender a sua chamada. Para que você foi chamado? É para ficar na porta? Seja um bom porteiro. É para limpar? Seja uma pessoa que limpa. E com prazer. Que você está fazendo a obra. Quando nós fomos receber a galardão, que foram computadas as almas que foram salvas por esse ministério, você participou da obra. Né? Olha o que Paulo vai dizer: um semeou, o outro plantou, Deus deu crescimento, mas todos participaram do crescimento daquela alma que foi ganha. Então, vamos pegar essa palavra para se empenhar. Para onde? Sim. Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, calor. O sol vai esquentar, diz que vai esquentar 7 vezes. É só o tira-gosto ali, né, no inferno. Só para a pessoa degustar. Então, o quarto anjo vai derramar sua taça sobre o sol. E foi permitido que abrasasse, né, os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores. E blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas. E não se arrependeram para lhe dar glória. E por que não vai se arrepender?
Porque no homem não há poder de arrependimento. Não está em nós o poder de se arrepender. A Bíblia diz que a bondade de Deus e a sua benignidade gera em nós arrependimento. É Deus que gera em homem arrependimento. Quando você reconhece o erro que você fez e se arrepende do seu erro, isso é Deus. Você vai ver esses ministros aí, eles falam como se eles não fizessem nada errado. Nós fizemos tudo certo. Nós defendemos a democracia. Não consegue enxergar que errou. E eu acredito que eles não conseguem mesmo. Está na Bíblia, Romanos 2. A bondade e a misericórdia de Deus é que gera arrependimento. Quem convence o homem do pecado é quem? O Espírito Santo. Do pecado, do juízo e da justiça. O homem não consegue em si mesmo arrepender-se. Você vê que nem para se salvar, a salvação nem precisa se arrepender. Tem igreja que prega que você tem que se arrepender para ser salvo. Não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia diz assim, só precisa crer. Porque arrependimento requer o quê? Mudança de rota. Ou você acha que quando você aceitou Jesus, você estava arrependido? Não, no outro dia quem fumava continuou fumando. Quem pecava continuou pecando. Naquele dia que você levantou a mão, você foi salvo. Aí começa o processo de salvação. Lento. A salvação ela é lenta. A gente, ser humano, que quer que aconteça amanhã. Quem já foi de igreja proibitiva já sabe disso. A pessoa aceitou Jesus hoje, no outro dia vem irmã aqui, vem um kit crente. Tira o brinco, tira a roupa, bota um pouco comprido, já quer mudar logo as vestes. Quer que a pessoa logo pareça com crente, mas é de dentro para fora. Quem vai tirar o brinco é ela, se ela quiser. Quem vai mudar a forma de se vestir é ela, é o Espírito Santo dela, não somos nós. Se fizerem sair antes do tempo, a hora que ela enfraquecer, desvia, mas ela está no mundo de novo. Olha o que o meu pastor falou. Achei interessante. A pessoa aceita Jesus ontem, vem aqui na frente, levanta a mão. Ele não está arrependido, ele está convencido. Você já percebeu que no outro dia eles continuam fazendo as mesmas coisas? Tem gente que vem na igreja, aceitou Jesus, aí vai para o forró, vai para a balada, né? Vai para as mesmas coisas que fazia. A gente fica escandalizado. Fulano tem que ir para o inferno, estava longe da igreja, aceitou Jesus. Vi ele lá na praia de biquíni, vi lá no churrasco bebendo. Olha que interessante. Ele fazia isso antes. Era o dia a dia dele. Ele só passou a vir à igreja. A igreja é para ele novo. Os cultos, quando ele começou a fazer a campanha no culto, isso é que é diferente na vida dele. Irmão, ninguém sai mudando a vida assim não. Da noite para o dia não. Por que eu sempre bato na tecla que tem que vir para a igreja? Tem que ter o hábito de vir para a igreja. Você precisa criar o hábito de estar todos os dias, pelo menos os dias de culto na igreja, para que você ir se acostumando, para você criar uma disciplina no seu corpo. Você quer jejuar? Todo dia jejua um pouco, para você, o seu corpo ir acostumando com a disciplina. Você quer fazer algo que você tem dificuldade? Faça todo dia, repetidas vezes, nem que seja um pouco. É uma grande dificuldade para quem quer ir para a academia, ir para a academia. Você tem que fazer o quê? Colocar o tênis, colocar a roupa e ir, chega lá, bater o ponto, fazer esse treinamento e você volta para casa. Todo dia, para você ir acostumando. É difícil essa disciplina. É a mesma coisa a igreja. Então uma pessoa que aceitou Jesus, no outro dia ele continua fumando, ele continua bebendo, ele continua pecando. Por quê? Porque ele simplesmente teve um nascimento no Espírito. E agora ele precisa fazer o quê? Agora a alma dele precisa se converter.
Que a alma não nasce de novo, a alma precisa se converter. Ele precisa agora receber o quê? Informações na alma dele para que ele seja reprogramado de novo. Aos poucos. É lento, é devagar, a gente tem que ter paciência. Essa criança aí já está comendo sozinho, já bota a roupa sozinho. Mesma coisa. Caga na roupa, não caga? A mãe vai lá e limpa como? Toda feliz. Não é? E por que a gente não tem essa mesma paciência com o novo convertido? E fulano? Fumando aí. Ah, chapa todas. Cara, meu irmão, a vida toda ele fez isso. O que a gente precisa fazer? Ter paciência, longanimidade, esperar, orar, ajudar, fazer igual faz com a criança, pegar no colo, né? Não come sozinho ainda, precisa de cuidado. Já percebeu que tem alguns irmãos que tem que buscar? Tem que dar a palavra, estar sempre junto. Os mais fortes já sabem comer sozinhos, já sabem caminhar sozinhos, ajuda os mais fracos. Isso é igreja. Isso é conversão. Ah, pastor, a minha conversão foi rápida. Alguns são assim mesmo, eu também fui rápido. A mim, em 3 anos, eu já estava ensinando outras pessoas, já era modelo da igreja. Mas é a obra de Deus na minha vida, não é mérito meu. E o dia que eu achei que era mérito meu, Deus me arrebentou. Caí na desgraça, no pecado lá, que eu falei, misericórdia, Senhor, só é isso aí, você é isso aí. Você sem mim é isso aí. Porque a nós sem Deus, irmão, se Deus lhe permitir, fazemos coisas piores do que o ímpio. Então, a misericórdia, a longanimidade, o amor de Deus nos protege de nós mesmos. Porque em nós há o mal. Você não viu lá o pastor que botou fogo nos filhos? Lembra daquele caso? O pastor que botou fogo nos filhos? Pastor, virou pastor. Aí você pergunta, gente, é o pastor, né? Botou fogo nos filhos. Por quê? A outra lá que tinha um ministério maravilhoso, cantora, deputada. Olha o que essa mulher fez, matou o marido. Por causa dos amantes, que ela era filhos dela. Aí você pergunta, como? Crente? É o mal que está em nós, irmão. Se não for Deus, se Deus não livrar de nós mesmos, misericórdia de nós. Esses homens aqui, mesmo Deus mandando a praga, eles se arrependeram. E por quê? Porque o arrependimento vem de Deus. Por que Faraó não conseguiu se arrepender do mal que ele estava fazendo? Deus teve que matar o filho dele. Porque Deus falou assim, Moisés, ele vai te liberar 10 vezes, 10 vezes ele vai voltar atrás, porque eu endureci o coração dele. E só endureceu porque ele não se deixou ser moldado. Porque antes de Moisés, Deus já tinha avisado ele. Eles não queriam obedecer a Deus. Moisés foi para poder levar o juízo.